Você já deu aula em escola pública? Já. E eu gostei muito. Eu não ministro aula em escola pública hoje por 2 motivos. O primeiro é porque a pandemia me fez ficar um pouco mais recluso, né? Eu tava com medo de contaminar minha família. Então, na época, eu fiquei com muito medo de não sair. Aí eu trabalhava só na Twitch. Agora, trabalhando nas escolas públicas, eu não vou conseguir ganhar tanto quanto eu ganho me dedicando ao trabalho na internet. Mas eu acho a experiência de dar aula em escola pública uma experiência muito necessária para qualquer professor no Brasil. É uma experiência que a gente precisa ter contato, sabe? Eu acho que você não é um professor completo, não é um historiador completo se você não deu aula em escola pública. Eu só dei aula em ensino médio, mas eu gostava bastante. Tem muito problema, é difícil e tal, mas eu acho que as dificuldades são até interessantes de se compreender e de se tentar solucionar e tal. Eu não sou daqueles professores que chega na sala de aula e vê bagunça e fala assim: ai, vocês parecem que não estão interessados na matéria. Claro que eles não estão interessados na matéria, eles estão lá forçados. Eram alunos pobres que viajavam sei lá quantas horas pra chegar até a escola às 7 da manhã. Aí veio o professor fazer aquela pose de açucareiro e falar: vocês não estão interessados na matéria? Se enxerga, né, velho? Parece que o cara esqueceu como é que é ser aluno. E uma das experiências mais interessantes que eu tive na escola pública foi: tinha um aluno que era o aluno problema da sala. E esse aluno, muitos professores falavam que estavam muito preocupados com ele. Tinha professor que odiava, ele tem essa coisa de professor odiar aluno, assim. Mas tinha os professores que falavam que estavam muito preocupados com o futuro dele. E esse aluno adorava pichação. Picho, sabe? Ele gostava do picho, da arte do picho mesmo. E aí um dia eu fiquei depois da aula e eu pedi pra ele me ensinar a fazer picho. Eu pedi pra ele me ensinar a ler e a escrever. E não era o Load, esse aluno era Load, né? E aí, cara, eu vi o menino, tipo, realmente desabrochar num negócio que ele amava muito. E é louco, porque era só porque ele não se adequava àquele parâmetro específico da aula que ele gerava preocupação nos professores. Só que ele tinha um outro mundo todo que ele se interessava, sabe? E eu genuinamente estava interessado em entender o picho, sabe? Porque eu acho legal. Eu genuinamente estava interessado. Aí ele me levou numa outra sala, foi depois da aula isso. Ele me levou numa outra sala, mostrou nas janelas da escola. Tinha vários pichos feitos com, tipo, a parte de trás do compasso na janela. E aí ele começou a ler pra mim. E começou a falar o que era, o que significava. Eu sabia um pouquinho já, mas não em tanta profundidade quanto ele, porque o moleque gostava mesmo. Aí ele me mostrou ele mostrou as tags, né? E aí ele me mostrou um caderno que ele tinha de tags, assim. E aí ele pedia pra outros meninos e meninas fazerem as tags no caderno dele. E ele fazendo dos outros também. E foi muito foda, sabe? Foi um negócio que, porra... Por isso que eu falo que dar aula em escola pública é uma experiência necessária, sabe? Picho com X, tá? Tô falando de... Porque pra quem entende o que é isso... Não sei se é um negócio mais de São Paulo, isso. Mas é picho, P-I-X-O, picho, tá? Eu não tô falando de grafite. E pra quem é de São Paulo sabe do que eu tô falando. Picho é uma coisa aqui. É uma cultura específica. Então eu tô dizendo isso pra mostrar pra vocês como os alunos, eles não vêm pra escola como uma tábua rasa. Esse cara é autista? Não, ele não era nem um pouco autista. Claro que eu não sou ninguém pra fazer diagnóstico, mas ele não tinha nenhum tipo de... Nenhum professor falou isso. Ele parecia mais ter TDAH, assim. Ele era um cara meio... Ele não conseguia prestar atenção, ele era um cara que ficava olhando meio pro alto, assim. Tipo, meio muito... Pedia pra ir no banheiro o tempo todo. Sabe aquele aluno que pede pra ir no banheiro o tempo todo? Ele era mais esse aluno hiperativo, assim. Mas o moleque pirava em picho e arte, assim, e arte de rua. Ele gostava disso, sabe? E aí ele me trazia... Eu lembrei outra coisa que ele fazia. Ele me trazia... Depois que eu conversei com ele, ele começou a gostar de mim. E ele... E também, eu era muito jovem, né? Então, aquele professor jovem no meio dos professores velhos era uma coisa estranha pra eles, né? Ele me trazia a letra de rap, que ele não tinha entendido. E eu lembro que ele me trouxe uma que era assim... A letra falava assim, raça, racista e reaça. E ele me perguntou o que significava reaça. E eu achei muito massa, tá ligado? Porque ele, tipo, confiou em mim pra eu tentar explicar um pouco o que ele não entendia daquelas letras, assim. E aí, você imagina, que experiência pedagógica foi isso? E esse era o menino problema. Eu sei que parece fanfic, gente. Eu não consigo provar pra ninguém que é verdade, mas eu tava lá e eu vi, sabe? Eu espero que esse menino tenha... Eu não vou falar o nome dele, óbvio, mas eu espero que esse menino tenha tido muito sucesso no que ele quer fazer, porque na escola ele era muito negligenciado e a escola teve uma ideia maravilhosa de juntar todos os alunos, entre aspas, problema, ou seja, alunos neurodivergentes, alunos que tinham problemas em casa, alunos LGBT, na mesma sala. E essa sala era a sala difícil, sabe? Eu tava lá, eu era o Ian, Isso tudo porque perguntaram se eu já dei aula em escola pública, que é verdade. Então nessa sala tinha um aluno trans
e um aluno gay. Que eram os que mais sofriam bullying lá. E mesmo com todo o bullying, eles falavam: aqui é a minha zona de conforto, porque na minha casa é muito pior. Principalmente o aluno gay. E o menino devia ter uns 15 anos. Série D, lá era B. Não sei por que era B. Era o segundo ano B, que era onde concentrava hiperativo e provavelmente dislexo, por isso ele amava o picho. A leitura do nosso alfabeto, ele com certeza deveria ser como mandarim pra gente. Eu não sei se ele tinha tanta dificuldade de ler, eu não perguntei. Mas na aula era ele o tempo todo: professor, eu passo no banheiro, professor, eu passo no banheiro. Não, eu não quero diagnosticar o menino, mas ele era uma pessoa que não conseguia ficar parada. Se ele tinha alguma neurodivergência, eu não sei. Ele podia só não gostar da escola, sabe? E sabe o que é mais engraçado? A última coisa que eu falo desse aluno. Ele nunca faltava. Nunca. Teve um dia que teve... Puta, o que era? Era uma espécie de ponto facultativo na escola. Tipo, você podia ir se você quisesse. E eu fui, né? Lógico. Os alunos, né? Os professores não, tinham que ir. Eu fui, e aí... Esse menino foi. Que ano foi isso? Puta vida. 2016? Acho. Era alguma coisa que no dia não precisava ir, mas podia ir. Eu cheguei lá, tá esse menino lá. Por quê? O moleque, ele não faltava, ele chegava cedo e saía tarde. Por quê? Porque ele namorava. E ele ia pra escola pra ver a namorada dele. O moleque tava lá todo dia. Por falta, ele não repetia. O último dos românticos, Eu já fui esse moleque. No primeiro ano do meu ensino médio, eu faltei um dia o ano inteiro. Que eu tive que ir num velório nesse dia. Porque vocês acham que eu também não faltei nenhuma vez? Essa é a caneca da Verônica. Faxina boa. O último dos românticos estava na escola pública que eu dei aula. Eu vou falar o nome da escola porque aí vai, tipo, super falar onde eu moro, né? Mas é isso. Não diagnostiquem as pessoas. E essa é a minha história numa escola pública que eu acho interessante de contar. Porque eu tive o privilégio... Na verdade, eu tive o direito, né? Eu tive o direito de ter uma baita de uma formação em pedagogia por causa da USP. E eu fui pra escola com uma cabeça muito aberta. E muito bem preparada. Então, pra mim, foi uma experiência legal. Eu não cheguei me frustrando. Eu não cheguei lá falando: caralho, eu vou ensinar muita história pra esses meninos. E eles vão sair daqui, porra, manjando muito e passando na fuve. Eu não fui com essas ideias, sabe? Eu fui com a cabeça de... Essas pessoas não são tábuas rasas. Elas não entram aqui folha em branco pra ser escrito. E que eu vou moldar. Elas entram aqui trazendo a cultura do lugar onde elas moram. E trazendo os problemas da casa e da rua e da convivência. E é isso que a gente tem que entender para ser um bom professor. É entender dos problemas e da vida das pessoas que estão naquela sala. Se o aluno demora 2 horas para chegar na escola e a escola entra às 7 da manhã, esse aluno já tá numa situação péssima, sabe? Como era a sua abordagem? Expositiva ou dialogada? Depende do dia. Porque... Olha que tristeza, gente. Porque a escola era muito flexível, porque ela era pouco fiscalizada mesmo. Os professores meio que podiam fazer o que queriam na hora que queriam. Então eu tinha muita liberdade, digamos assim, liberdade criativa. Essa era a vantagem pra eu que tava levando o trabalho muito a sério. Mas pra gente que não tava levando a sério, podia empurrar com a barriga e levar nas coxas, sabe? Então depende. Depende do dia, depende do propósito. Qual faixa etária? 1º a 3º ano. Era de 14 até 18, 19. Os mais novos tinham 14 e os mais velhos tinham 19. Era uma escola estadual. Era concursado? Não. Não era concursado. Tem alguma opinião sobre esse tipo de funcionário público que lhe do foda-se? É difícil de falar no geral, funcionário público. No caso de professores, existe uma série de fatores, né? Uma das coisas que a gente critica muito na faculdade, quando a gente vai estudar educação, é que a formação dos professores é muito negligenciada. Se fala muito de reforma do ensino médio, que é algo que ninguém nega que é necessário. Claro que essa reforma do ensino médio é um desastre completo, né? Todo dia é dia de falar mal da reforma do ensino médio. Mas uma das coisas que a gente defendia, por exemplo, no lugar de alterar a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum para os alunos, nós tínhamos que alterar a BNC, que é a base... Eu não lembro a sigla, mas é a Base Nacional Comum, acho que é isso. Base Nacional Curricular, que é o currículo pros professores. Categoria UO, era isso mesmo. A gente precisa ter uma reforma no currículo dos professores, gente. Na reforma do ensino médio, essa ferida ficou muito aberta, porque os professores começaram a ter que dar projeto de vida, mecatrônica aplicada às naturezas, etc. E todos reportaram a mesma coisa. Eu não tenho formação para ministrar essa aula. Eu não tenho formação. E o governo trata como se, assim, não precisa de formação. Você só precisa ir lá e dar uma enrolada. Você só precisa seguir o currículo à risca. Gente, boa educação não é assim. Precisa de boa mediação, precisa de professores bem formados. Base Nacional Comum para a formação de professores. Obrigado, Lina. É isso mesmo. A gente defendia uma reforma nisso, tá? Precisa ter uma reforma na Base Nacional Comum dos professores. Nós precisamos também formar melhor professores.
Para além, e eu não tô negligenciando a necessidade de plano de carreira, de melhores salários, de infraestrutura melhor nas escolas. Só que, geralmente, quando o debate vai para esse lado, ele foca muito na experiência do aluno e da escola e esquece que o professor precisa ser formado. E um professor bem formado é necessário, porque uma escola precisa de mediação. Minha tia é formada em letras, ela passou num concurso que tentaram colocar ela para dar aula de artes, isso não é incomum. Eu, quando tava procurando trabalho, o que eu mais recebia era aula de sociologia, de geografia, de filosofia, de um monte de coisa que eu não estudei. Lógico que se eu ler a droga do currículo eu consigo ministrar a aula. Mas eu não quero também. Minha especialidade é história, eu sei falar disso, eu estudei isso na faculdade. Então, a gente sabe que boa parte do ensino privado é para as pessoas mais pobres. Tipo, universidades pequenas que cobram mensalidade em várias parcelas, etc. Às vezes bolsistas. E essas faculdades de licenciatura são verdadeiras fábricas de professores, gente. E isso não é culpa da pessoa que está estudando. É culpa de enxergar educação como lucro. Então é moedor de carne, sabe? É um negócio de botar a gente pra dentro, emitir diploma e fazer dinheiro. É só isso. É extrair dinheiro de gente mais pobre que tá precisando de um diploma pra conseguir um emprego melhor. Eu tive o direito, e eu não chamo de privilégio porque eu acho que todo mundo devia ter esse direito, de estudar na USP, que é uma baita universidade, e eu fiz 2 faculdades, né? Eu tenho 2 diplomas, né? Eu tenho um diploma de bacharel e eu tenho um diploma de licenciado. Então eu fiz um curso só de educação e um curso só de história. Por isso que eu sou tão bem formado. Não é porque eu sou mais inteligente que ninguém, sabe? É porque eu consegui ter esse direito. Que na nossa sociedade, infelizmente, é um privilégio. Em pedagogia, não é assim que funciona. Na USP, quando você tá no seu bacharel, você pode solicitar a abertura da sua licenciatura. Aí você faz um curso que tem matérias gerais e matérias específicas. Eu tinha pedagogia aplicada à história e pedagogia com outros alunos, que foi uma experiência muito boa. Na minha sala tinha estudante de física, de matemática, de biologia, de tudo, de geografia. Era uma sala mista, com vários professores de várias disciplinas, e a gente falava de educação. E foi um curso muito enriquecedor. Eu tive excelentes professoras, professoras, que a maioria era mulher, nesse curso de licenciatura. Foram elas que me ensinaram a ser um bom professor. Algum conselho para quem quer se tornar professor? O que eu fiz foi, primeiro, entrar na faculdade já com a cabeça de que eu queria dar aula. Eu já entrei sabendo que eu queria ser professor. Então, ter a assertividade do que você quer fazer já ajuda você a direcionar os seus estudos. O que eu fazia era, eu tentava observar nos professores que eu amava o que eu gostava neles. Então, por exemplo, eu adoro a aula desse professor. Por que eu gosto tanto? Eu tentava entender o que naquela aula fazia eu me apegar tanto. E aí, a minha didática foi se moldando em torno de professores que eu gostava. Então, eu tentava entender a maneira como o professor construiu a aula, do que ele estava falando, como que era a retórica, como que era a didática. E aí eu fiz uma espécie de quebra-cabeças de pequenos elementos de outros professores que eu gostava muito para construir a minha própria autonomia. E isso eu faço desde o primeiro ano da faculdade. Eu lembro de ver meu primeiro professor de História do Brasil e falar, meu sonho é ter a didática desse cara. É sempre bom lembrar que a BNCC e o Novo Ensino Médio foram apoiados pelos caloteiros da Americanas. Teve um apoio dos neoliberais maciço a essas duas coisas. Eu queria dar aula para ensino médio, eu queria dar aula para adolescente. E eu teria dado aula se não fosse a pandemia. Eu teria seguido essa carreira. Eu nunca viraria streamer se não fosse a pandemia. Eu ia continuar com a minha carreira de professor. Tipo, mestrado, doutorado, provavelmente aula em faculdade, escola e essas coisas. Paulo Lema e seu Renova BR, exatamente. E por quê? Por quê, né? Eu falo isso numa live sobre BNCC. Por que que os neoliberais apoiaram tanto a BNCC? Pra vender curso. Agora tem esse monte de coisa que os professores vão ter que ministrar, que é novo. A gente vende curso privado. Sim, a pandemia gerou esse canal. Total, assim.